Para quem não me conhece, eu sou Fábio Sprada, fisioterapeuta, há 24 anos que eu sou fisioterapeuta, e fico feliz de ver gente aqui, na terça-feira, dia de Jogo do Brasil, à noite, aqui a fim de aprender um pouquinho mais sobre fisioterapia e, e aprender um pouquinho mais sobre prescrição de exercícios, né? Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta há 24 anos, sou sócio da Medeor, né? Assim como o Luiz, né? Não sou fundador, mas sou sócio dele. E estamos aí juntos no processo para que a gente possa de verdade acrescentar. Eu não preparei nada de aula para vocês. O que eu queria era mais bater papo com vocês, né? Então tem alguns tópicos de aula que eu vou falar e a gente vai fazendo um bate-bola. O Luiz entra, vocês também, tá? Mas a ideia do processo, né, dessa live, né, a ideia do Luiz era justamente a gente tratar um pouco sobre como talvez os resultados da avaliação fisioterapêutica, né? E aí, obviamente, quando a gente pensa no SPTEC, né, como, de repente, a gente pode abordar as assimetrias de força que a gente encontra ali no SPTEC de maneira mais assertiva dentro das nossas condutas terapêuticas, né, uma vez que a gente pega o resultado, tem um resultado tão legal como o resultado do SPTEC, um relatório completo e tal, e a gente pode, de verdade, usar isso a nosso favor para deixar nossas condutas mais assertivas. E mais do que isso, né, que o nosso dado não vire um peso de papel, né? A gente muitas vezes recebe aí alguns documentos, a gente faz algumas avaliações, muitas vezes a gente pensa, tá, mandei isso aqui para o médico, ou avaliei, vi uma assimetria de 30%, mas daí? O que eu vou fazer com isso? Como que, de repente, isso aqui efetivamente pode mudar? E aí, gente, eu vou trazer para vocês, e eu queria compartilhar, eu vou tirar e voltar, até porque eu gosto de ver vocês aqui, né? Então, eu vou tirar e voltar, vou colocar para vocês aqui um slide especificamente da minha aula, tá? Que eu falo sobre um conceito que a gente tem utilizado, eu, Luiz, enfim, que eu tenho trazido nos meus cursos, que é o conceito SMART. Tá? E o conceito SMART, pessoal, ele fala justamente isso. Tá? Eu vou apresentar para vocês. E ele trata justamente dessa característica que a gente tem que ter no exercício terapêutico. Toda vez que a gente prescreve um exercício físico, gente, independente se ele é um exercício de força, um exercício de flexibilidade, um exercício de controle motor, enfim, esse exercício ele tem que atender aos 5 critérios do conceito SMART, que é um conceito que nós estamos lançando, que na realidade é uma adaptação do conceito SMART que vem, no caso da administração, da gerência, enfim. O que diz esse conceito SMART? Ele diz que toda conduta terapêutica, no caso da nossa aplicação, né, da nossa adaptação, ele tem que seguir as 5 letras do acrônimo do conceito SMART, né, que são o S, o M, o A, o R e o T. Quando a gente fala em S, especificamente, a gente está se referindo, está dizendo que o exercício ele tem que ser específico. Ou seja, ele tem que atender um objetivo específico. E aí, gente, quando a gente tem um score, quando a gente tem um dado tão rico como o dado do SPTEC acerca da força dinâmica de um sujeito, né, seja ela dinâmica, seja ela estática, isométrica, como a gente tem no SPTEC, a gente tem que usar. E se a gente tem uma assimetria e a gente define que corrigir aquela assimetria é um objetivo do nosso trabalho, há alguns exercícios, pelo menos da nossa conduta completa, eles têm que ser específicos para a correção dessa assimetria. Então, se eu enxergo que o sujeito tem, por exemplo, 30% a menos de força de quadríceps em relação ao lado contralateral, e eu enxergo isso como um objetivo terapêutico, diminuir essa assimetria, eu tenho que ter exercícios específicos para a correção dessa assimetria.
E eu vejo muitas vezes fisioterapeutas, e até o Luiz pode trazer daqui a pouco o estudo do Bruno Baroni ali, aqueles dados que nós estávamos conversando hoje à tarde para ilustrar. Eu vejo muitos fisioterapeutas prescrevendo exercício, no caso, numa situação dessa, meio que sem saber muito como trabalhar essa dinâmica, entendeu? Eu enxerguei uma fraqueza de quadríceps, por exemplo, do lado direito, de um sujeito que tem um LCA rompido, ou reconstruído, e eu vou lá e começo a fortalecer quadríceps. Ok, tudo certo. Mas eu vou abandonar o lado sadio, que não é tão sadio assim, porque, teoricamente, se o lado direito rompeu, o lado esquerdo está suscetível, na maioria das vezes. Ou se o lado esquerdo é o lado de um atleta, eu não posso abandonar isso. Concorda comigo? Não tem como. Então, eu tenho que, de verdade, eu tenho que, de verdade, achar um jeito de trabalhar o lado sadio. Ah, beleza. Então eu vou trabalhar os dois por igual. Se eu trabalhar os dois por igual, muito possivelmente o lado operado não vai conseguir dar conta. Concorda comigo? Porque a intensidade relativa é muito diferente, porque um lado tem 40% a menos da força que o outro lado. Então, ou eu vou super trabalhar o lado operado e correr o risco de, repente, gerar uma agudização do processo lesivo, ou eu vou subtrabalhar, se eu adaptar e equalizar pelo lado machucado, eu vou subtrabalhar o lado que é 40% mais forte. Então, eu tenho que ter essa noção, esse insight, de que eu tenho que ter estratégias que visam corrigir essa assimetria, mas sem subtrabalhar o lado sadio, entendeu? Eu tenho que trabalhar os dois do mesmo jeito, só que um pouco a mais sempre o lado assimétrico. Que objetivo? Isso relativamente, não significa carga absoluta, depois não vamos falar sobre isso, tá? Mas a gente tem que, de verdade, né, tentar trabalhar um pouco mais relativamente o lado assimétrico, no caso, o lado mais fraco, de maneira que gradativamente ele vá alcançar o lado sadio, teoricamente. Tá? E aí, gente, da mesma maneira que um maratonista não vai conseguir recuperar uma distância de 10 minutos, em relação ao cara que está na frente no primeiro quilômetro, a gente também vai ter que ter traçar um timeline, né, para conseguir chegar lá. E isso casa com o T do nosso smart, né, que é time bound, ou seja, o objetivo ele tem que ser periodizável, né? Você tem que estabelecer uma linha mestra, uma curva de crescimento e segui-la. Então a gente tem que ter um protocolo de objetivos, um protocolo de treinamento que possa garantir que lá na frente eu consiga chegar nisso. Eu não vou conseguir recuperar e restaurar uma assimetria de força de 25%, 30% num sujeito em 2 semanas. Isso não existe, tá? Mas, por outro lado, eu também não posso me jogar nas cordas e dizer, olha, é muito difícil conseguir fazer isso e a gente vai trabalhando e se der, deu, se não der, não deu. Não tem como. Tá? Então, a gente tem que estabelecer uma curva até para ser verdadeiro com o paciente. Ó, nós temos uma assimetria aí uma assimetria de 20 e poucos por cento, baseado na tua força do lado contralateral. Nós temos mais ou menos uma perspectiva que em tantas semanas você vai conseguir atingir, né? Se tudo colaborar, se você for assíduo aqui, se o teu corpo conseguir suportar, se você não ficar doente, se a tua lesão não piorar, a gente imagina que, pensando no prognóstico, a gente vai conseguir chegar a isso em algum tempo, e isso até já é objeto dos nossos estudos dentro da Medeor, né, essa perspectiva prognóstica aí. Tá? Então, a gente precisa, então, periodizar o nosso treinamento, prescrever nosso treinamento, para tentar, de alguma forma, ser objetivo e específico no nosso objetivo de restaurar a simetria, né? No caso, restaurar a simetria de força dos membros que foram testados e identificados como assimétricos na primeira avaliação. Para que isso seja possível, tá? E aí a gente já viu que
o objetivo é relevante, então o exercício ele tem que ser relevante, ele tem que atender o R, ou seja, todo exercício físico ele tem que ser relevante de alguma forma, né? Então, ele tem que ser pertinente clinicamente, tá? Para poder valer a pena. E a gente já viu que é relevante você corrigir a simetria, né? Existem vários estudos que mostram que ser assimétrico do ponto de vista de força é fator de risco para lesão, né? Então, tem estudos que falam que ser assimétrico de força de rotadores externos, de fatores externos, de rotadores externos de ombro, por exemplo, é fator de risco para lesão de ombro. Tem estudos que falam que é consenso internacional que para liberar um atleta pós LCA é necessário que exista uma simetria de força entre os lados do quadríceps. Então, a gente já viu que é relevante. Então, fortalecer e corrigir essa simetria é relevante. Tem que ser priorizado. Os exercícios têm que ser específicos para esse objetivo. A gente consegue, através do SPTEC, mensurar esse objetivo, né? Ou seja, fazer esse timeline de evolução. E o tamanho do tempo que o paciente vai ficar com você tem a ver também com a atingibilidade, ou seja, o fato desse objetivo ser alcançável, né? Então, a gente entende, né, dentro da Medeor e dentro do nosso entendimento aqui, que a gente tem que é possível alcançar essa simetria, mas talvez em que tempo, né? Será que para todo mundo é alcançável atingir uma simetria? Né? A gente vai ter que fazer todo esse raciocínio aqui de forma a entender que existem sujeitos diferentes. Né? Então, esse conceito SMART é um conceito que eu quero que vocês levem para vocês, porque é um conceito fundamental para poder entender por que a gente precisa deixar simétrico o movimento. Como que a gente consegue atingir simetria? Tá? A gente consegue atingir simetria na força baseado na teoria da curva de supercompensação, que é a teoria chamada teoria da adaptação geral das células, ou também conhecida como da teoria de carga, né, da agressão, recuperação e adaptação. Né? Então, normalmente, quando a gente faz um trabalho de força, a gente tem como objetivo gerar uma perda de capacidade, gerar um desgaste físico, para que o organismo, ao se recuperar, entregue um pouco mais de capacidade. Então, quando eu estou tratando um paciente de força, né, um paciente com uma assimetria, eu estou tentando ou visando corrigir força através de exercícios, eu estou querendo, através do exercício específico, fazer com que esse corpo desgaste e na recuperação devolva um pouquinho mais de força, tá? E quando eu estou trabalhando com um paciente que tem uma grande assimetria, eu tenho que fazer com que a adaptação, com que a curva de supercompensação trabalhe ligeiramente mais rápida no lado lesionado do que no lado não lesionado, sem com que o lado não lesionado, e eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, que o lado não lesionado não trabalhe. Seria muito simples eu simplesmente deixar o outro lado parado, porque ele iria enfraquecer, o outro lado iria fortalecer e em determinado momento atingiria o equilíbrio. E infelizmente, tristemente, eu vejo muitas vezes isso acontecer aqui nas clínicas do nosso Brasil varonil. Eu recebo muitas vezes pacientes que chegam para mim e eu vou fazer esse trabalho, eu sempre faço esse trabalho de cross-training, né? Ou seja, trabalhando os dois lados, e o paciente fala para mim, olha, ninguém nunca trabalhou o meu lado contralateral, eu sempre trabalhei só o lado lesionado lá na outra clínica. E aí eu falo, nossa, mas isso aí é uma burrice, porque se você faz o trabalho, ou se você deixa de trabalhar o lado contralateral, por mais que você tenha uma justificativa de tentar tornar simétrico, você está aumentando o fator de risco do paciente em desenvolver a dor do lado, desenvolver uma lesão do lado contralateral. Tá? Você está tornando mais frágil o lado contralateral, com uma justificativa clínica que, ao meu ver, está errada. Tá? Então, o grande objetivo desse trabalho, que é o foco da nossa reunião hoje, é tentar falar e conversar sobre as minhas experiências do Luiz, experiências de vocês,
acerca de como fazer essa supercompensação ser melhor do lado não operado em relação ao lado operado, tá? Aliás, do lado operado em relação ao lado não operado. Pois bem, existem algumas formas de você atingir isso, mas, primeiramente, eu preciso que vocês entendam, tá, que existem conceitos diferentes acerca de força. Força é um tipo de capacidade possivelmente trabalhada, ou de componente da nosso fitness físico, do nosso condicionamento físico, que é possível trabalhar. E aí a gente tem endurance cardiorrespiratório, composição corporal, flexibilidade, agilidade, controle motor, coordenação, enfim, velocidade, potência, tem muitas valências físicas que a gente pode trabalhar no nosso condicionamento físico. Força é uma delas. E a força no corpo humano, ela pode ser dividida em 3 tipos. Aqui a gente tem 4, porque são 4 formas de adaptar ou de ativar o músculo, mas a gente tem, na realidade, 3 tipos de força muscular. A força dita força máxima, que é a que a gente capta no dinamômetro isométrico, tá? Que é a máxima força isométrica. Potência muscular, que é a capacidade de produzir força em alta velocidade. E resistência muscular localizada, que é a capacidade de você produzir força por um tempo, numa quantidade, numa intensidade relativa mais baixa, mas por um tempo prolongado, tá? Força máxima, por exemplo, tem a ver com a capacidade do sujeito de fazer um RM, ou seja, pegar a máxima força que ele consegue naquele peso. É como se você pegasse todos os pesos da academia que você consegue levantar e levantasse uma vez só e na segunda não desce mais. Isso é força máxima. Tem pessoas que trabalham força máxima no dia a dia, Fábio? Claro, atleta trabalha força máxima, precisa de força máxima. Trabalhadores de serviço braçal, por exemplo, precisam de força máxima. Enfim, tem muita gente que precisa de força máxima. Resistência tem a ver, por exemplo, com a capacidade que o sujeito tem de ficar martelando o dia inteiro, por exemplo. Ele não vai fazer força máxima, ou escrevendo o dia inteiro. Né? A pessoa tem que ter muita... Eu me lembro que um dos momentos que eu fiquei mais cansado na minha época foi a época que eu escrevi a minha tese de doutorado, que eu ficava o dia inteiro digitando, e aí eu acabava com meus dedos moídos aqui, os tensores e flexores dos dedos aqui moídos. E conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais resistente nesse processo, fui aguentando um pouco mais. Isso tem a ver com resistência muscular localizada. Não estou fazendo pressão máxima da pressão manual, né, máxima dos dedos da mão. Eu estou fazendo um movimento coordenado por um tempo prolongado, 2 horas, 3 horas, 5 horas, enfim, digitando. Isso tem a ver com resistência. Muitas vezes, nossos pacientes, eles precisam de resistência, não de força. Né? A gente tem que entender qual é a necessidade do paciente. Né? Às vezes, a gente tem lá um paciente que é trabalhador de escritório, e às vezes a necessidade que ele tem é de resistência, não de força. E potência muscular tem a ver com a máxima velocidade que consegue imprimir a máxima força, né? Com um tempo mais curto. Né? Então, a gente tem que entender o que a gente quer. Quando a gente faz uma avaliação de assimetria de força, dentro do SPTEC, a gente faz a avaliação da chamada máxima força isométrica. Tá? A máxima força isométrica, ela tem a ver com a máxima força que o sujeito consegue recrutar de unidades motoras no tempo ali que a gente coloca, que normalmente é 5 segundos ou 10 segundos, dependendo de como você programa ali no SPTEC. Tá? Mas normalmente 5 segundos. Então a gente tem a força máxima, o máximo recrutamento ali. E quando a gente quer corrigir uma assimetria de força no SPTEC, é claro que se você trabalhar com cargas mais baixas, você vai ter uma medida, um ganho indireto, mas a variável que a gente quer trabalhar, pensando no objetivo de ser smart, né, e aí vamos voltar para o conceito de smart, é força. Então a gente precisa efetivamente saber que a variável que corrige uma assimetria de força num teste de dinamometria, seja dinamometria isométrica, seja dinamometria isocinética, independente do gadget, independente do equipamento que nós estamos utilizando, é força, tá? Não é resistência, não é potência, tá? Embora, você, como eu falei, se você fizer um trabalho de resistência, você vai acabar tendo um ganho direto de força, mas não vai ser um trabalho específico, você não vai estar sendo smart, tá? Não vai estar sendo esperto no processo. Tá? Então, a gente precisa primeiro entender que se o objetivo é desenvolver força,
e muitas vezes não vai ser, por exemplo, quando você tem um LCA, não vai ser objetivo corrigir a assimetria de força do cara nos primeiros 2 meses de PO, nos primeiros 3 meses de PO, nos primeiros 4 meses de PO, porque nessa fase você tem outros objetivos, restaurar a mobilidade, resistência muscular, controle motor, reduzir processo inflamatório, enfim. Mas quando chega ali o 4º mês, 5º mês, 6º mês de PO, é objetivo sim restaurar essa simetria muscular. E se essa simetria foi identificada através de um teste, seja ele um teste de dinamometria, seja ele um teste de um RM, seja ele um teste de predição de um RM, tá? A gente precisa trabalhar força, tá? E aí, parafraseando alguns colegas da fisioterapia, que também pesquisam exercício, fisioterapeuta normalmente subestima a carga que o seu paciente pode levantar. Tá? Então, na média, e eu não estou falando de vocês, eu estou falando da média do fisioterapeuta brasileiro, ele coloca a carga aleatória, tá? Aleatória, e bota pouca carga. Essa é a verdade. Tá? Então, no geral, fisioterapeutas brasileiros, e eu acho que mundiais, tá? Isso é uma tendência, tá? Normalmente subestimam o peso que seu paciente pode pegar, tá? Então, a gente lá na clínica normalmente bota mais peso, os pacientes ficam até um pouco assustados, porque, nossa, mas é pesado. Não, é pesado porque a gente precisa desenvolver força, um dos objetivos específicos do teu trabalho. Então, e para desenvolver força, a gente tem que pegar peso. Tá? E não dá para ser um exercício simples, o exercício você termina ele, faz 3 séries de 12, 3 séries de 15 repetições e termina com a coxa leve, não, a coxa tem que ficar cansada, a posterior tem que ficar cansada. Tá? Então, o primeiro toque da aula importante é que, se você tem, baseado no conceito SMART, a necessidade de corrigir uma assimetria de força isométrica máxima, você precisa trabalhar força dentro da tua conduta terapêutica. Tá? Então, o primeiro grande insight da aula é isso. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Fábio, como eu vou trabalhar força com o meu paciente? Tá? A primeira coisa que você precisa ter é um parâmetro de força, e isso o SPTEC te entrega. Né? Você tem lá a máxima força isométrica, e na segunda página do nosso relatório, né, e vocês têm com certeza aí acesso a alguns relatórios aí na mão de vocês, e se não depois a gente pode mostrar, tem lá o score de um RM. Né? Então, com aquele score de um RM, que é o score de uma repetição máxima, vocês conseguem determinar a carga que o paciente vai levantar, ou que ele precisa levantar, para poder trabalhar força. Então, pulando alguns slides da minha aula, né, a aula que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, né, pulando os slides da minha aula, nós vamos chegar aqui, nesse slide aqui, cadê ele? Aqui. Nesse slide aqui, onde a gente tem as cargas recomendadas pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e pela literatura mais atual para desenvolver força. E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento de força, nós estamos falando em cargas que extrapolam 80% da uma repetição máxima. Então, se lá no score, no dinamômetro isométrico, tá? Lá no score do dinamômetro isométrico, apareceu que um RM do sujeito é 50 quilos, e eu vou trazer um número aleatório redondo para ficar mais fácil para a gente pensar. Se eu tenho que a força máxima do sujeito no quadríceps é 50 quilos, para desenvolver força, a carga do sujeito naquela semana tem que ficar em torno de acima de 40 quilos. Ou seja, o sujeito tem que fazer repetições com cargas acima de 40, 45 quilos, tá? Para que ele possa atingir isso. Então, para desenvolver força, o segundo toque da aula é que eu tenho que trabalhar com cargas altas, tá? Então, peso alto,
Tá? Então, 80% a 90% do valor de um RM que a gente obtém lá no SPTEC. Fábio, um RM é aquela força que aparece no corpinho lá da primeira página do relatório? Não. Não é. Tá? A força é baseada no... A força ali é baseada... Aquilo ali chama-se máxima força isométrica. Um RM, a gente utiliza uma equação predita, tá? Que também está aqui nessa aula, se não me engano. Cadê? Aqui, nessa aula. Outra coisa eu mando no chat também. Não, tá aqui. Tá bem, perfeito. Tá aqui. Tá aqui. Nessa aula, a gente tem que um RM que a gente expõe ali no SPTEC, no nosso relatório, ele é o resultado dessa equação que foi validada nesse estudo aqui, que é 0,714 mais 0,783 vezes a máxima força isométrica, que dá mais ou menos aí em torno de 70%, 80% do valor da máxima força isométrica. Tá? Por que a gente chega nesse valor? Tá? Por que não é a força máxima? Porque o exercício é dinâmico e não estático. E a gente imagina que empurrando contra uma resistência, tá? Empurrando contra uma resistência, empurrando contra uma resistência, a gente consegue fazer mais força do que no exercício dinâmico, tá? Isometricamente falando. Tá? Então, aquele valor que vai ali na figurinha do corpo, ali da primeira página do nosso relatório, ele representa a máxima força isométrica e não o RM. O RM vem na segunda página. Tá? E mais legal ainda que a gente é para vocês, que a gente já coloca ali, eu vou abrir um relatório para mostrar para vocês, a gente já coloca ali, deixa eu ver aqui, o relatório. Fábio, se me permite também, quando você der um tempo, estão vendo aí, né? comentar um pouquinho sobre a fórmula também, tá? Tá bom. Estão vendo aí, né? Sim, estamos vendo. Ó, então aqui, ó, a gente tem a máxima força isométrica, né, que está aqui. Uma pessoa, no caso aqui, que a gente depois pode até conversar, que tem uma simetria de força de quadríceps de 18% e de força de isquiotibiais de 12%. Tá? Uma simetria mais severa, uma simetria moderada. E aí, quando a gente vem na segunda página, a gente tem aqui o valor de um RM. Ó. A partir daqui, ó, a gente vai definir as cargas do sujeito. O que é mais legal é que esse relatório já entrega para vocês, logicamente usando peso livre, pessoal, e isso é um insight importante dessa aula. O peso que é puxado nas máquinas de academia não é e não representa o peso que está ali descrito no númerozinho, tá, pessoal? Aquilo ali é a quantidade de barras que você está puxando, que é o peso de cada barrinha daquela. Então, se você está na cadeira extensora e você está puxando ali 2 barrinhas de 10 quilos, aquilo não significa que você está levantando 20 quilos, tá? Você está levantando 20 quilos, mas você está tendo ajuda de polias. E essas polias, elas vão facilitar normalmente o seu trabalho. Então, normalmente, aqueles 20 quilos que estão na barrinha ali representam menos, tá? Por isso que é difícil a gente fazer essa transposição. Como que eu tenho feito lá na minha clínica? Eu sei exatamente que quando eu puxo 5 quilos na barrinha 1, que é na barrinha da minha cadeira extensora, quando eu puxo 5 quilos, eu sei que na minha cadeira extensora, aquilo ali representa 12 quilos, porque as minhas polias, elas deixam o braço mais pesado. Então, como que eu fiz isso? Eu peguei eu peguei meu SPTEC, puxei a perninha ali da extensora, né? O braço da extensora, e fiquei segurando ali. E eu vi que dava exatamente 12 quilos. Tá? Então, significa que o peso da minha máquina representava 7 quilos a mais do que aquela barrinha. Então, eu sei que eu começo sempre com 12, passo a 17, passo a 22, passo a 27, passo a 32, e assim por diante. E aí eu posso utilizar essa regra aqui para poder desenvolver. Então, por exemplo, eu já sei
que do ponto de vista dos extensores do joelho, eu vou precisar colocar aí mais ou menos 3 barrinhas para trabalhar força com essa paciente. Concorda comigo? Que eu tenho 12 com uma barrinha, 17 com outra barrinha, porque eu aumentei 5 quilos, mais 5, 22. Então, eu vou trabalhar com aproximadamente aí 3 barrinhas ali para poder desenvolver força. Tá? Se você for trabalhar com caneleira, aí você pode usar exatamente esse valor aqui. Tá? Mas o objetivo é vocês entenderem que a gente já entrega para vocês qual a carga ideal para, utilizando peso livre, vocês colocar no equipamento de vocês a partir de um RM. Tá? Ah, Fábio, eu quero fazer um exercício onde eu desenvolvo a força nessa cadeira extensora, você ensinou, eu fui lá e coloquei o peso que você me disse, né? Então, eu coloquei lá tanto no lado esquerdo, eu coloquei entre 20 e 23 quilos, no lado direito eu coloquei entre 24 e 27 quilos. Tá, e daí, Fábio? Qual é o próximo passo? Como que eu posso... Quantas repetições e quantas séries eu vou fazer? Quando a gente fala em desenvolvimento de força, é muito importante que a gente saiba que a carga precisa ser alta. E se a carga precisa ser alta, eu não tenho como reproduzi-la com um volume de repetições muito alto. Tá? Então, isso é um conceito básico, né, de estresse e recuperação. Se eu colocar uma carga muito alta, acima de 80%, 90% de uma repetição máxima, eu não vou conseguir fazer muitas repetições do meu paciente. E nem é isso que eu quero. Se eu fizer múltiplas repetições, eu vou estar trabalhando não força, mas resistência. E eu preciso que, entre uma série e outra, em todas as repetições, o meu paciente tenha a capacidade para puxar muito peso. Porque é só assim que eu vou conseguir, através da curva de supercompensação, que ela é sempre específica, eu não vou ficar mais alongado treinando força, eu vou ganhar força treinando força, tá? Para eu fazer isso, eu preciso estar sempre muito leve para fazer a próxima série. Então, eu não posso ter um número de repetições muito alto, eu não posso ter um intervalo muito curto entre as séries. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, vamos lá. Quantas repetições por série, Fábio? Entre 1 e 5 repetições por série. Ok? É isso que a literatura recomenda. Entre 1 e 5 repetições por série. Entre 4 e 7 séries por exercício. E um repouso entre 2 e 6 minutos entre as séries. Então, realmente, o repouso é longo quando você quer trabalhar força. Fábio, meu Deus, mas eu tenho pouco tempo para atender meu paciente. Cara, entre uma repetição e outra, você pode desenvolver outra coisa, você pode trabalhar outra coisa com o paciente. Tá? Você pode fazer um trabalho de equilíbrio, fortalecer um grupamento oposto, enfim, outras coisas. Você vai ter o tempo da força do outro lado, né, do descanso do outro lado. Então, se você der, por exemplo, 2 minutos entre cada série, né, você pode fazer 1 minuto com a direita, 1 minuto para a esquerda, 1 minuto com a direita, 1 minuto para a esquerda, e você vai ter os 2 minutos de intervalo entre uma série e outra para a perna. Tá? Então, isso é bem importante. Então, tem múltiplas variáveis que a gente pode trabalhar aqui. Tá? Então, são múltiplas situaçõezinhas que a gente pode desenvolver que, com certeza, vão gerar bastante discussão. E o mais legal, pessoal, é que, vejam, tanto do ponto de vista da carga, que varia de 80 para 90, quanto no número de repetições por série, que varia de 1 a 5, quanto no número de séries por exercício, que varia de 4 a 7 minutos, séries de repetição, eu tenho margem para negociação, teoricamente. Eu tenho margem para poder negociação. E é aqui que a gente pode tentar corrigir ou tentar melhorar o lado assimétrico em relação ao lado simétrico. Luiz, você queria falar um pouquinho sobre a fórmula? Você já praticamente falou, mas só contextualizando um pouquinho, tá? Essa fórmula de predição ela foi proposta em 2017, naquele estudo que o Fábio mostrou, tá? É uma fórmula perfeita?
Não. Ela tem um ICC bom de 84% a 85%, então a chance de você acertar é muito grande, né, de 80 e poucos por cento de você acertar. Ela foi concebida especialmente para extensores de joelho. Ah, mas a gente coloca ali para todos, né? Para quadril, para ombro. Sim. Por quê? Porque a gente não tem uma fórmula específica para todos os grupamentos musculares que a gente tem dentro do corpo humano. Então a gente trabalha com o que a gente tem. Existem outras fórmulas de predição também, algumas levando em consideração inclusive gênero. Né? Se vocês estão aqui dentro da comunidade, na semana passada eu botei um artigo que tinha uma predição diferente, né, do que a gente pratica hoje. Então, as coisas elas vão mudando, elas vão evoluindo, e com isso também a gente muda, né, se caso a gente converse e chegue num consenso, a gente pode também mudar dentro do sistema, tá bom? Então, ela é uma fórmula que ela tem algumas peculiaridades, mas como o Fábio falou, muito cuidado na aplicação com equipamentos de mecanoterapia. Ele falou muito bem como ele faz aqui na clínica, isso é bem importante. E outra coisa que também já vi lá que o pessoal tem bastante dúvida de vez em quando, é, é unilateral, tá, pessoal? Então, o membro esquerdo vai ter um valor, o membro direito vai ter outro. Não é bilateral. Às vezes vê lá o valor de um RM deu 30 quilos, eu vou botar 30 para fazer bilateral. Vai ser submáximo, tá bom? Então, só essas observações eu queria comentar para que, né, a gente não tenha nenhum desentendimento sobre a aplicação. Tá bom, Fábio? Perfeito, não, entendido e concordado, corroborado, né? Então, no final das contas, é claro, a fórmula não é perfeita, gente, mas é o que a gente tem. E se a gente tem um índice tão legal para a gente poder trabalhar, a gente tem que saber usar. Então, não adianta nada eu ter um relatório muito legal, eu tenho um dado interessante, se eu não posso utilizar isso na clínica. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer pensando em progressão, tá? E pensando em como corrigir a simetria. A primeira maneira que a gente tem é tentar trabalhar em cima da carga, tá? Então, olhando aqui em cima da carga. Então, eu posso muito bem, por exemplo, trabalhar com 80% da força de um RM do lado não operado e 90% do lado operado. Então, vamos trazer para uma prática. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o relatório, esse relatório aqui, por exemplo, tá? Aqui. Eu tenho aqui uma assimetria de 18% do lado direito, do lado esquerdo em relação ao lado direito, uma fraqueza, né? Então, eu tenho 18%. Vamos lá para o que a gente tem de um RM, tá? E aí eu vou precisar que vocês me ajudem aqui, tá? Então, eu tenho aí que um RM do lado esquerdo é 25,6%, 25,6 quilos, e do lado direito, 30,91 quilos. Eu posso trabalhar, por exemplo, utilizando 20,48 quilos do lado, aliás, 23,04 quilos do lado operado e 24,73 quilos do lado não operado. Concordam comigo? Eu vou estar deixando de trabalhar força? Não. Eu só estou trabalhando com 80% do peso relativo, da carga relativa do lado mais, digamos assim, mais sadio, e 90% da carga relativa do lado afetado, se possível, clinicamente, né? Como que eu falei sempre para vocês. Então, por exemplo, eu posso pegar o lado esquerdo, que é o lado mais fragilizado, e trabalhar com 23 quilos. Eu vou lá, vou definir, eu já sei, por exemplo, lá na minha cadeira extensora que 22 quilos é o peso com 3 barrinhas, eu vou lá, coloco mais um halterzinho de 1 quilo lá em cima das barrinhas, e quem nunca fez isso, nunca viveu numa clínica de fisioterapia, né? A gente bota caneleira, bota barrinha, bota halter, e trabalho com 23 quilos do lado esquerdo. E aí posso usar o mesmo número de séries e repetições, por exemplo, 5 séries de 3 repetições, por exemplo. E aí, do lado direito, eu vou trabalhar com uma anilhazinha vou trabalhar com 25 quilos, né? Vou trabalhar com 24,73 80%. Eu vou trabalhar com um pouquinho a mais, né? 81% ali. Vou trabalhar com 25 quilos. Vou botar uma anilhazinha de 2 quilos. E aí eu vou estar trabalhando igualmente força nos dois lados, mas relativamente mais força do lado esquerdo, mesmo que em números absolutos menos,
mais força do lado esquerdo em relação ao lado direito. Pensando que isso, depois de algumas semanas de progressão, e aí a gente tem que entender como é que vai fazer essa progressão depois, pensando que em algumas semanas de progressão, isso em algum momento vai equalizar. Beleza? Então, isso é uma das maneiras da gente trabalhar, tá bom? Mas beleza, Fábio, eu não quero fazer assim, eu quero usar de outro jeito. Tem como fazer de outro jeito? Tem. Eu posso, por exemplo, fazer mais repetições numa série com um grupo, com um grupamento muscular mais enfraquecido em relação ao grupo mais forte. Então, por exemplo, se aqui eu tenho que fazer de 1 a 5 repetições por série, eu posso trabalhar, por exemplo, 4 repetições por série no lado 4 repetições por série do lado mais sadio e 5 repetições por série do lado operado, esperando que isso lá na frente vai representar, porque isso vai representar, se você está fazendo, por exemplo, 5 séries, isso vai representar 5 repetições a mais por dia de treinamento, imaginando que lá na frente isso vai corrigir uma simetria também. Outra possibilidade é tentar ajustar o número de séries. Então, por exemplo, eu posso fazer o mesmo peso, o número de repetições, então eu posso fazer lá séries de 4 repetições, por exemplo, com 80% de uma repetição máxima para os dois lados, trabalhar 4 séries com o lado sadio e 6 séries com o lado operado. É uma outra possibilidade também. Assim, a gente, no longo prazo, vai conseguir equalizar de alguma forma. Outra forma que a gente pode fazer também, e aí eu vou puxar para a progressão de carga, tá? E aí a gente utiliza várias formas de progredir, talvez seja interessante até o Luiz falar um pouco sobre o artigo do Baroni, que a gente estava lendo hoje à tarde, e ele, que usou o nosso equipamento, inclusive, uma das formas mais inteligentes, embora não seja uma regra ideal, mas é uma possibilidade, é aumentar 10% por semana. Obviamente, se o paciente não tiver nenhum desconforto, nenhuma piora clínica, é utilizar a chamada regra do 10%. Né? A gente pode observar a individualidade, fazer subjetivo, perguntar quando 12 repetições estiverem fáceis, né? Quando o paciente subjetivamente disser que está fácil, obviamente a gente vai fazer, mas a regra do 10% dentro do dia a dia clínico, e aí eu estou falando de uma forma bem clínica mesmo, não de pesquisa, ajuda muito. E aí eu posso fazer, só que a literatura diz que 5% também é progressão, né? Ou que 15% a cada 2 semanas é progressão. Então eu posso, de repente, num grupamento, trabalhar com 8% de progressão por semana na carga, e no outro grupamento, trabalhar com 10% de progressão na carga. Então, se eu estou começando, por exemplo, com 20 quilos para um lado e 25 quilos para o outro lado, porque relativamente o lado mais forte ele vai ter um 80% maior, eu posso aumentar 10% do lado não operado, aliás, do lado operado, e, sei lá, 8% do outro lado. Então, eu vou ter, num lado, um aumento de 1,6 kg e no outro lado um aumento de 2 quilos, esperando que, como a gente vai ter várias semanas de treinamento, em determinado momento eu vou conseguir equalizar isso aí também. Então tem várias maneiras de trabalhar, mas você, para chegar nesse ponto, você pode fazer um exercício a mais, enfim, tem muitas coisas, mas o fato é que você precisa entender, que o valor de um RM ele precisa ser utilizado, e para que ele serve. 2, que para trabalhar força e desenvolver força aqui nos nossos relatórios, a gente precisa de efetivamente trabalhar força, ou seja, a gente tem que botar peso para os nossos pacientes levantar. 3, a gente precisa entender como manipular séries e repetições para a força e não somente a carga. E 4, que a gente pode manipular intensidade relativa, número de repetições por série, número de séries por dia de exercício, para poder tentar corrigir essa assimetria de alguma maneira. Né? Então, tudo isso são variáveis que o fisioterapeuta vai
tentando encaixar para poder atingir o objetivo final dele. Então, garotada, eu queria ouvir de vocês. O que vocês pensam disso? Se está dentro daquilo que vocês fazem aí. Luiz, se você quiser trazer também a experiência do Bruno aí com aquele artigo que você mostrou até no grupo esses dias e que foi utilizado também, de como que o Bruno chegou. Então tem muitas coisas legais aí para a gente falar ainda, né? Perfeito, Fábio. Eu vou compartilhar a tela aqui. Se você puder dar uma olhadinha no chat, tá bom? Tem alguns comentários e algumas dúvidas ali que eu acho que vale a pena a gente responder, tá? Deixa eu chegar aqui onde eu quero para compartilhar a tela. Só um minutinho. Aí a gente já vai para ali, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ok, pessoal. Tá aparecendo a tela aí para vocês, acredito, né? Sim. Depois, Fábio, sugestão, tá? Que eu tenho dúvida também, como é que você faz aí na clínica, tá? Só acrescentando uma pergunta dentro do contexto. Exercícios bilaterais, obviamente, a ideia também é que com o tempo equalize uma assimetria, né? Queria saber depois, na sua rotina, cara, lá com os pacientes seus, tá? Você geralmente faz que distribuição, assim, de exercícios unilaterais e bilaterais, sabe? 30% unilateral e o resto bilateral. Como é que você pratica isso dentro do dia a dia lá da sua clínica, que é bem movimentada, graças a Deus, então tem bastante gente que você trabalha lá, tá? Normal. Tá, Pode você quer falar, pode falar. primeiro falar Não, então? não, pode ir. Não, normalmente, Luiz, existem vários exercícios que a gente faz unilateral e vários bilaterais. Normalmente, exercícios de cadeia cinética fechada, Luiz, eu gosto de trabalhar eles mais bilaterais, tá? Porque eles representam a maior realidade nossa, né? Então, principalmente quando a gente pensar em saltadores, a gente pensar em aterrizadores, normalmente o esforço ele é bilateral, então de nada adianta eu ter um lado muito forte e um lado muito fraco, tá? Então, ou trabalhar só um lado, né? Porque isso não é a realidade, a gente precisa atender o smart, né? Então, eu não vou saltar com o pé só. Claro que em situações específicas, como existe uma grande assimetria, ou um atleta que de repente bota uma perna um pouco mais na frente, tem uma perna de impulsão maior, a gente vai trabalhar isso, e a gente não vai deixar de fazer as coisas também em cadeia cinética aberta, aliás, cadeia cinética fechada unilateralmente, mas a gente, na maioria do tempo, trabalha mais bilateralmente em cadeia cinética fechada. Em cadeia cinética aberta, cara, por exemplo, nos exercícios com caneleira, nos exercícios de cadeia extensora, normalmente eu trabalho sempre unilateral, tá? Então, realmente nas primeiras semanas, onde o objetivo não é desenvolver força, o objetivo ainda é desenvolver resistência muscular, melhora do entendimento do movimento, toda essa coisa, aí normalmente eu faço bilateral. Então, por exemplo, lá no início, por exemplo, num trabalho de um trabalho, vou dar um exemplo, de LCA, eu vou trabalhar pensando vou trabalhar bilateral, porque o meu objetivo é muito mais desenvolver a capacidade de movimento, a perda do medo, né, a cinesiofobia, enfim, todas essas coisas. Agora, a partir do momento que o meu objetivo passa a ser força, o meu trabalho vai ser sempre unilateral, tá? Então, é meio que 50-50 ali, Luiz, tá? Entendi, Fábio, obrigado. Bom, então, enquanto você vai dando uma olhada ali nas dúvidas e comentários que surgiram no chat, tá bom? Que eu acho que é bem interessante, queria mostrar para vocês só esse artigo. O Bruno Baroni, ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e pesquisa bastante, né? Eu gosto bastante do trabalho dele. E esse artigo que ele mandou para nós foi feito com o nosso equipamento, né? Então, sempre quando ele publica algum artigo com o nosso produto, ele acaba me avisando. E eu achei bem legal, a gente estava conversando hoje à tarde, né, Fábio? Em relação a como o objetivo e como é que ele estruturou. Olha só. A ideia seria ver se
Exercícios, porque assim, na clínica, geralmente, infelizmente, né, a gente acaba usando sempre como padrão 3 de 10, né, como, quase como um mantra, assim, né, em relação aos exercícios, o que não é muito legal. E ele quis Ó, comparar. Luiz, antes que eu vou só me fazendo meia culpa, tá? 3 e 10 talvez seja a quantidade de séries e repetições que eu mais usei na minha vida. Só que o problema é não saber porque está fazendo 3 e 10 e fazer como se aquilo fosse um mantra ou se fosse uma coisa que um ente divino mandou para vocês, tá? 3 e 10 não serve para tudo mesmo, tá? 3 e 10 é para situações específicas e não tem que ficar no 3 e 10 para sempre, tá? Não é sempre 3 e 10. Então, a comparação do tradicional 3 de 10 para um método que ele chamou de periodização linear, em pacientes que foram submetidos à reconstrução ligamentar de LCA, tá bom? É a comparação entre esses dois métodos, né, para ver quem ganhava mais força, quem tinha um resultado melhor depois de um tempo de intervenção, tá bom? Então, aqui ele contextualiza algumas questões sobre LCA, né, só para comentar. Fala que 80% dos atletas retornam à atividade, mas apenas desses que retornam à atividade, 55% retornam a nível competitivo, né, o que é um problema, que a assimetria que a gente tenta buscar, né, em relação a, como critério de alta, inclusive, é de, no máximo, 10%, né, um LSI de no mínimo 90%. E aqui, então, como é que ele fez essa questão dessa estruturação do treinamento, tá? Bom, foi feita a avaliação de força muscular utilizando o nosso produto, tá? Antes de iniciar, antes do paciente iniciar o protocolo e depois. Até o terceiro mês, tá? Até ele fazer a avaliação, a avaliação de força foi feita no terceiro mês, tá? Mas até o terceiro mês, todos os pacientes completaram o mesmo protocolo, ok? De intervenção. Aí foi feita a avaliação de força. Depois, na segunda etapa, ainda foi mantido o mesmo protocolo para os dois, tá bom? Por uma questão de recuperação do enxerto, para não ter problema. E na quarta fase, que ele periodizou aqui, ó, da 13ª semana até a 25ª semana, essa quarta fase aqui, tá? Ele dividiu os grupos. Então, um grupo fez os mesmos exercícios, tá? Considerando uma progressão de 3 de 10, né? Para fazer a atividade. E o outro, ele fez de uma forma um pouco diferente, tá? Uma progressão do seguinte método. Deixa eu mostrar aqui na tabela para vocês, acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Durante a primeira semana, as primeiras 4 primeiras semanas de intervenção, lembrando que isso aqui é só depois de, aqui, ó, depois de 4 a 6 meses de cirurgia, tá? Então, não é na primeira semana pós a reconstrução, tá bom? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Mas aqui, durante esse primeiro bloco de intervenção diferente, né, que foi da primeira à quarta semana, né, depois do tempo cirúrgico, eles utilizaram esse método LP aqui, ó, da seguinte forma: 3 séries de 15 repetições. Depois da quinta à oitava semana, 3 séries de 10 repetições. E da nona à 12ª, 3 séries de 5 repetições. Ou seja, a quantidade de repetições foi decaindo com o passar das semanas de intervenção. E para progredir carga, aqui está falando só de série, tá bom, em repetição. Para progredir carga, como é que era feito o processo? Fazia-se as 15 repetições, por exemplo, e perguntava-se para o paciente: olha, quantas repetições você acha que você conseguiria fazer a mais dessas 15 que foram impostas para você, com esse peso? Se ele respondesse que conseguia mais do que 2 repetições, por exemplo, eu conseguiria mais 2 no final da 15ª lá, aumentava-se a carga. A ideia era fazer algo bem clínico, tá bom? Eu conversei com o Baroni hoje à tarde, ele falou, cara, a ideia foi fazer algo bem clínico, bem aplicável, fora do ambiente de pesquisa, tá? Então, se fazia desse jeito. Então, se conseguisse 15 repetições e o indivíduo falasse, olha, conseguiria 2 a mais, aumentava-se a carga e por aí vai. A mesma coisa para o método utilizando o 3 de 10.
se o paciente fizesse as 10 e falava, eu conseguiria mais duas com mais peso, aumentava-se a carga também. Então, foi feita uma progressão do mesmo método, independente se fez 3 de 10 sempre, ou se fez esse bloco de 3 de 15, 3 de 10, 3 de 5. Porém, como você diminuiu a quantidade de repetições, o paciente conseguia imprimir mais carga, mais força, sobrava mais para que você colocar mais carga. Então, notem que, durante a progressão de carga, essa linha azul aqui, ó, corresponde ao grupo que fez o 3 de 15, 3 de 10 e 3 de 5. Teve um aumento muito maior da carga imposta nos exercícios do que o que se manteve sempre em 3 de 10. O que faz sentido. Porque esse aqui fez menos repetição, então conseguia impor uma carga maior. Por exemplo, para extensão de joelho, uma carga quase que o dobro em relação à carga dos pacientes que fizeram sempre 3 de 10. E o mais interessante, na minha concepção, foram os resultados no final desse tempo de intervenção, utilizando essas duas formas de progressão de carga. Aqui são os dados antes de iniciar essa progressão individualizada nos grupos, tá? Então, nota que aqui realmente tudo bem parecidinho, dois grupos bem similares em relação à condição pré-treinamento individualizado. E aqui os resultados depois. O que mais chama atenção e que mais obteve resultado? Para a força de extensor de joelho, o grupo que utilizou essa progressão 3 de 15, 3 de 10 e 3 de 5, obteve, no final desse período, um LSI de 97%, o que é fantástico, né? Para um paciente que ainda não está liberado para alta pelos critérios clínicos em relação ao tempo de cirurgia mesmo, tá? Mas ele já tinha um LSI de 97%, enquanto o grupo que sempre ficou no 3 de 10 tinha, em média, 84% de LSI, ou seja, ainda uma simetria bem importante. E um dos questionários autorreportados aqui, o ACLRSI, ele obteve uma pontuação no grupo da progressão ali de carga mais alta, uma pontuação de 67 pontos, contra 52 pontos no grupo que se permaneceu em 3 de 10 durante esse período de reabilitação. Aqui, só levando em consideração, 56 pontos já seria o suficiente para você considerar alta para esse indivíduo. Então, aqui você teve uma pontuação muito superior e aqui ainda abaixo do que você utilizaria como um corte, tá? Ô, Luiz, Então, oi, dúvida. Dúvida mesmo. pode falar. Acho que a gente não tocou nesse assunto, a gente leu e não tocou nesse assunto. Como é que ele definiu a carga relativa? A primeira carga? A primeira carga. Cara, posso, assim, não tá especificado aqui no estudo, tá? De verdade, assim, não tem, a gente usou... 80% de URM. Exato, não tem. Mas como, querendo ou não, foi feita aquela forma de progressão na qual perguntava-se para o indivíduo e depois, se desse para fazer mais duas repetições, aumentava, acabou sendo, teve um incremento grande de carga, provavelmente no início do processo de reabilitação. Mas é bem interessante saber o basal, né? Não tem especificado, tá? Como que ele chegou no COFEL, como que ele chegou na carga inicial, porque seria importante a gente saber, né? Exatamente. Posso perguntar lá depois. Pode ter sido algo mais até subjetivo, talvez, no início. Eu acredito que sim, Fábio. Está baseado no nível de esforço moderado a intenso, associado à não presença de dor, né? A não presença de dor no joelho. Tá. Né? Aquela história que a gente falou, né? Então depende muito também da variável em que fase que está também da recuperação, né? E qual é o objetivo inicial, né? Então tudo isso precisa ser também utilizado, também atendido. Mas é muito interessante o estudo, é muito, muito bem feito, né? O Baroni é um gêniozinho para fazer essas coisas também. Então, assim,
Não que tenha que ser dessa forma, mas eu achei um desfecho interessante, né, para o caso, principalmente se a gente levar em consideração aqui a simetria, né, obtida no final desse curto período aqui de tratamento, tá? É, mas, Muito de legal, novo, né, não, não estudo que isso. você Tem vá... várias formas. Se vocês forem É, achar, e uma coisa que eu falo sempre, não existe regra para progressão semanal absoluta, tá, gente? A regra ela depende da individualidade, depende do objetivo e depende da metodologia. Tem muita gente, por exemplo, que faz progressão ondulada, né? Tem gente que dropa, que eles chamam, né? Que faz drop de tipo. Então, assim, eu sou muito da periodização clássica, né? Eu sempre digo que a gente muitas vezes complica justamente por querer inventar algo que já está inventado, né? E existe uma robustez de evidência do uso da periodização clássica como eficaz para ganho de força enorme. Então, eu não vou gastar, eu tenho várias outras coisas para pensar na minha vida, então eu não vou gastar tempo pensando em muitas ondulações e tal. Então, vou bem feito na periodização clássica. Gostei muito do estudo do Baroni, né? Acho que o incremento de volume e intensidade é a chave para você conseguir evoluir no tratamento, conseguir atingir os objetivos finais. E aí a maneira como você vai fazer isso, gente, é individual de cada um. A metodologia dele é sensacional, inteligentíssima. Vamos trazer espero para... que, espero que fala. tenha ficado claro, até, peço desculpas que eu me babaquei um pouquinho para falar no início, a gente não tinha combinado, tá? Aí eu peguei e comecei a destacar algumas coisas aqui para poder apresentar para vocês. Eu vou mandar sim, alguém perguntou, consegue mandar lá no grupo? Eu vou mandar sim. Na verdade, acho que eu vou até usar isso aqui como material para a gente conversar na próxima semana, tá bom? Na nossos encontros de terça-feira, ali na comunidade, eu vou esmiuçar um pouco melhor, tá bom? O estudo e encaminho para vocês. De qualquer jeito, eu já vou mandar lá para vocês darem uma olhada depois, tá? Muito Então, bom. isso aqui é uma forma, como o Fábio falou, tá bom? É como foi estudado. Achei interessante, muito mais pelo desfecho clínico do que pela periodização em si, a forma de periodização, tá bom? Mas é interessante como, alterando, às vezes, pouca coisa em relação ao método, você obtém resultados bem diferenciados, tá? Legal. Ó, tem um monte de perguntas legais aqui no chat. E até para a gente poder esclarecer. Tá, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, Leandrão dando boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo beleza, meu querido? Boa noite, baraná, baraná. O Vitor pergunta, no caso, um RM tem que ser, que tem no relatório do SPTEC, não é um RM real para atividades dinâmicas? É, com intervalo de confiança de 85%, tá? Para atividades com peso livre. Então, se você, por exemplo, estiver usando halter, se você estiver utilizando caneleira, sim, aquilo é puramente reprodutivo. Se você vai usar máquina, não é, tá? Então, porque o peso que está na máquina não é exatamente o peso que está na barrinha. Aí, para você ter mais certeza disso, o ideal é você usar teu SPTEC para pesar relativamente fazer a boa e velha regra de 3 simples, né? Então, você vai lá pegar os 5 quilos os 5 quilos que está lá na barrinha, puxar a barra da cadeira extensora, botar o teu SPTEC ali e ver exatamente quantos quilos ela pegou. E aí, dali em diante, você sabe que 5 quilos representam, por exemplo, 8 lá na cadeira extensora, 5 quilos representam 3 na cadeira extensora. E aí, a partir daí, você vai fazendo vai fazendo a equivalência baseada em regra de 3. Tá? Não é difícil de fazer, não, gente. É só realmente entender o que está fazendo. Vamos lá. Luiz, Ananã, Vitor. Professor, se entendi bem, esse valor em quilos não é o mesmo da academia, pois temos o auxílio da polia. No caso, colocaríamos a tolerância do peso a mais que está descrito. A gente tem que fazer, na realidade, uma adaptação baseada naquilo que a gente acabou de falar. No caso de treinamento com uso de resistência elástica, Pedro, excelente a tua pergunta, tá? No caso de treinamento com resistência elástica, com uso de resistência, tendo em vista a variação elástica, F é igual a KX, né, Pedro? Desde a época da lei de Hooke, que a gente aprendia no segundo grau. Vou só fechar o vidro aqui no banheiro, que o meu filho
Meu filho está tomando banho ali, o meu pequenininho está tomando banho e está cantando ali, sei lá o que ele está fazendo. E aí, quando a gente está pensando, quando a gente pensa em resistência elástica, a gente tem que entender que quando a gente está puxando um elástico, quando a gente está com ele mais ou menos solto, ele está puxando, sei lá, 5 quilos. Quando a gente começa a esticar, passa 7. E quanto mais a gente estica, pode chegar a 10, a 12. Então, o ideal é sempre utilizar a carga, escolher um ângulo específico do teu movimento. Tá? Então, escolher um ângulo específico do teu movimento. Então, por exemplo, se o teu paciente está fazendo um serrote de ombro, vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Tá, ó, ele está fazendo um serrote de ombro aqui, ó. Estou aqui, assim, nessa angulação aqui, calcula, por exemplo, escolha 90 graus e uma distância padrão do espaldar, por exemplo. Você vai pegar lá, ó, eu estou a 15 centímetros de espaldar o meu pé e eu quero atingir, eu vou calcular a força a partir de 90 graus de flexão do cotovelo. Aí eu vou olhar no dinamômetro, ali, se eu tenho um dinamômetro de força elástica, eu vou olhar ali, ou a partir dos coeficientes de deformação de cada borracha. Os fabricantes mais conhecidos, a Teraband, Rubber Band, enfim, eles têm lá a força para cada porcentagem, digamos assim, de distorção do equipamento elástico. Mas se você não tem, se você tem um Xing Ling, vou dar um exemplo, você vai precisar de um dinamômetro de força elástica ali. Né? Aí tem alguns no mercado aí, a gente até, né, Luiz, tem uma solução bem interessante em breve aí, para sanar esse probleminha aí da galera. Né? Então a gente vai ter uma solução muito, muito, muito em breve, que entre outras coisas, que a Medeor vai entregar para vocês, um equipamento fantástico que a gente vai lançar no Congresso da SONAF, né? Então a gente, para quem estiver lá em outubro, mas mais ou menos ali para todo mundo, né? Mas o Congresso da SONAF foi a data escolhida para isso, né? A gente vai entregar uma solução muito interessante para ajudar vocês a melhorar a questão da força elástica e também para outras coisas que ele vai entregar. Sim, o Elastos tem um guia de meditor de carga, tem sim. Tá? Tem o Teraband também tem um quadro, né? Tem um quadro de deformação. Gabriel, na realidade outro equipamento, cara. Na realidade é um outro perfil de equipamento. São dois equipamentos diferentes, na realidade. É como um termômetro e sei lá, um algômetro. São coisas diferentes. Eles vão medir outras coisas, tá? Mas vale a pena, vai valer a pena. Escuta que vai valer, porque eu não posso dar spoiler aqui, que senão meus sócios vão me matar. Mas vai valer a pena e vai ser mais um recurso, né? Mais um recurso para vocês acrescentarem aí, que vão poder vocês avaliarem várias outras variáveis, tá? Então, é um recurso que com certeza o cliente da Medeor, e obviamente o cliente da Medeor, ele vai ter algumas vantagens em relação aos que não são clientes, mas que vai acrescentar ainda mais na caixinha de ferramentas do fisioterapeuta, né, de sentido, né, assim como a gente tem as ferramentas clássicas, né, então, do mesmo jeito que um fisioterapeuta cardiorrespiratório precisa de um estetoscópio bom, do equipamento de pressão bom, o fisioterapeuta musculoesquelético, e a ideia da Medeor é justamente cada vez mais poder proporcionar ao fisioterapeuta brasileiro, né, tecnologia, né, para poder melhorar a sua assertividade na avaliação e na intervenção, né, porque de nada adianta, e esse é o tema da live, de nada adianta a gente ter uma belíssima avaliação e não ter uma intervenção assertiva. É óbvio, Gabriel, é isso aí. São, na realidade, variáveis complementares, exatamente. Ele vai ter várias outras coisas que eu não posso falar agora, mas que vai ter outras coisas que você vai poder utilizar em testes funcionais, você vai poder utilizar em testes clínicos, enfim, é outra coisa, tá? Então, vale a pena esperar. Luiz, você tá aí, cara? Opa, sim. Tá.
Eu acho que já. Quando será lançado? A galera está perguntando quando que vai ser lançado o nosso próximo equipamento. Legal, legal. Em outubro, é isso? Deixa eu ver se a Miriam tá aqui. Senão ela Miriam, vai ficar brava em comigo. outubro, né, Miriam? A ideia é assim, a ideia é que no Congresso da Sonaf a gente tenha, talvez ele não completo da forma toda que a gente quer, com todas as funções, né, que a gente quer disponibilizar, mas já vai ter, sim, uma prévia muito legal É. do que a gente vai poder entregar com esse equipamento. E realmente são coisas complementares, tá? Ele tem coisas que ele vai fazer diferente, e tem coisas que o SPTEC faz muito bem de forma diferente, que o outro produto não vai fazer. Então, são Ursão, coisas... calma, Ursão. O Urso já está nervoso ali, ó. Calma, Urso. Congresso da Sonaf. Né? O Congresso da São, Sonaf em Brasília. Para quem não se inscreveu, se inscreva. são Tá? coisas diferentes que Mas medem gente, coisas nossos clientes diferentes. vão ter noção por aqui também. Tá? Mas vai ser o Alexandre Urso é uma fera aqui da fisioterapia ali, que está aqui misturado com a gente aqui. Tá? Então, de verdade, a gente vai ter uma coisa que... Vem inteligência artificial? Será que vem inteligência artificial? Olha, tem, pode ser que sim, pode ser que sim. Né? Esse ano a gente está afiando o machado, como diz a Miriam aqui. Né? De verdade, a gente pode adiantar que tem alguma coisa com inteligência artificial, não nessa solução, mas nas soluções da Medeor para esse ano. Então, fiquem atentos que a gente vai utilizar, tá mesmo, Urso? Tá? Quem sabe se você for em Brasília, você me paga, senão a gente pode conversar da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou cobrar essa cerveja. Mais alguma coisa? Nós estamos também com uma para a gente poder concluir, né, Luiz? Uma vez que também já está 1h20 que a gente está falando, e eu falo para caramba, se deixar, eu vou até amanhã de manhã falando sobre isso. Para quem não adquiriu ainda os meus cursos de prescrição de exercícios, tem uma condição especial hoje, né, Luiz? Os meus produtos Isso. aí, acho que você quiser mostrar para a galera aí, que é Mostra, só para sim. hoje, tá, pessoal? Para a galera que está aqui, que não comprou ainda, eu sei que tem muitos que já têm, né? Para a galera que não comprou, o Luiz vai abrir ali, tá? Isso. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta do Vitor. Mestre, gostaria que repetisse na prática a questão do exercício lateral. No lado mais fraco, trabalharia a força de 90%, 1 a 5 repetições por série, 4 a 7 séries, 2 a 6 minutos. E no lado mais forte, vamos lá. No lado mais fraco, eu trabalharia mais próximo de 90%, e no lado mais forte, mais próximo de 80%. No lado mais fraco, se eu fosse trabalhar com repetições por série, eu iria para mais perto de 5, e para o lado um pouco, aliás, para o lado mais fraco, e para o lado mais forte um pouco menos, talvez 3, 4 repetições. Se fosse o número de séries para o lado mais fraco, eu iria para mais séries, 5, 6 séries. E para o lado mais forte, trabalharia com 3, 4 séries. Tudo isso com o objetivo de lá na frente tentar equalizar. Minutos de repouso eu não mudo, tá? Por quê? Porque eu sempre vou querer ter o músculo mais preservado possível. A questão específica do tempo tem a ver muito mais com a resistência muscular do que propriamente com a força, tá? Se eu fizer um intervalo mais curto entre as séries, eu acabo que vou trabalhar a resistência e não força. Se é que eu posso fazer entender. Eu quero que sempre o meu corpo esteja o mais preservado possível na próxima série. Tá bom? Mais séries no lado mais fraco e menos séries no lado mais forte, com a mesma carga, é uma estratégia inteligente para tentar aumentar entre as possíveis, sim, Victor. Perfeito. Então, vamos falar aqui sobre o que a gente trouxe em relação à condição, né, para o pessoal. Seguinte, dentro da nossa plataforma de ensino, onde tem lá os treinamentos, tá bom? A gente até está para substituir ali os treinamentos básicos por outros vídeos, eu só não troquei ainda porque eu fiz besteira. Na hora de fazer flexão de ombro e extensão de ombro, eu inverti. Então, a gente vai ter que regravar toda essa parte, tá? Então, por isso que não está ali ainda. Mas eu vou até mandar na comunidade os outros módulos para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem tudo aqui, os nossos treinamentos, né? E a gente tem também alguns materiais diferenciados de professores, né? Parceiros, amigos nossos,
e com certeza, então, do Fábio Sprada. Bom, aí a gente tem 3 produtos que eu acho que são de extremo interesse para o que a gente está conversando aqui. A gente tem um e-book que é um guia prático para treinamento resistido para fisioterapeutas, ok? Esse guia rápido aqui, ele ficou bem legal, tá bom? Eu não lembro exatamente quantas páginas são, mas imaginem todo o conteúdo que o Fábio falou, estruturado em um e-book, né? Trazendo fórmulas, trazendo questão de progressão e tudo mais. Baratinho, para quem E quer. tá, a gente baixou bastante o preço, tá bom? A gente está fazendo ele a R$ 27 hoje, como o Fábio falou, tá bom? Ele estava por 57, se não me engano. Aí a gente entrar aqui na sala, a gente conversou, né? Assim, vamos fazer uma situação legal para A o galera pessoal. poder realmente ter esse embasamento ali. Então, assim, tá bem baratinho, R$ 27 vocês podem adquirir lá dentro da plataforma de ensino. Então tem esse conteúdo. Tem um conteúdo que para mim é fundamental para qualquer profissional que está aqui dentro, que é o curso do Fábio de prescrição de exercícios para Tem fisioterapeutas. São alguns 11 que já horas aí. fizeram aqui, pode até dar o veredito aqui, a Cristi, eu sei que já fez. Tem uma galerinha que já fez, a Maria Alice já fez, então que fizeram esse curso lá no início. E com Então certeza aqui, provavelmente está até atualizado, né, em relação, vocês já fazem bastante tempo que foi feito. É um curso que geralmente você faz presencial, né, Fábio? sim. Então aqui é uma oportunidade muito legal. A Cristi Obrigado, respondeu, Cristi. bacana. É, Então, esse curso aqui ele tem 11 horas de duração, é um curso bem completo. Nossa, é muita coisa sobre, não só sobre fortalecimento, sobre força muscular, mas sobre alongamento, sobre mobilidade, né? Então, tem muito conteúdo aqui denso, que é o curso que o Fábio dá de forma presencial. Bem legal, tá bom? Eu já tive a oportunidade de ajudar ele algumas vezes, né? Então, sempre quando eu vou é uma honra, né? Tá vendo esse conteúdo, tá, Fábio? E a gente tem também, na verdade, não está aqui, deixa eu tentar voltar para a plataforma para poder mostrar. E esse curso, tá? A gente diminuiu o valor dele para R$ 397. Você pode parcelar, porque tem Ele, 12 vezes de ele é 48. 497, a gente baixou para 397 hoje, amanhã não vai estar esse preço, tá? Exatamente. E deixa eu tentar voltar aqui para a página anterior. Aqui. Eu tenho que mudar o valor aqui, Fábio. Do Tá? combo, você não arrumou o combo. Tá, ele vai Não arrumar. arrumei o. Tá, mas aqui a gente tem também o combo no preço do lançamento, tá bom? Só depois eu tenho que corrigir aqui. Mas o que que é esse combo? Esse combo ele é muito, muito interessante, porque ele traz, olha só, o curso de prescrição de, de exercícios, aquele mesmo que a gente está com a promoção ali, o curso de hérnias de disco, tá bom? Com o Fábio Sprada, que é um curso um pouquinho menor, um pocket, né, de hérnia de disco, o e-book que está ali por 27, e também aí você pode falar um pouco mais sobre esse aqui, Fábio, que é o prescrição de exercícios na lesão de membro inferior, que é o último que a gente fez, que a gente lançou com ele, e ficou muito legal porque é aplicado realmente a lesões, para pacientes com lesão meniscal, com lesão de LCA, com entorse, sofreram, né, entorse de tornozelo, que mais que tem lá no curso, Fábio? Tem Quadril. impacto acetabular, tem lesão pós-operatória de lesão de menisco, tem pós-operatório de LCA, tem lesão de tendão de Aquiles, tem lesão de tendão patelar, tem torce de tornozelo. São essas lesões que tem lá. Praticamente todas as mais predominantes de membro inferior. E o mais legal é que tem lá uma série de 50 ou 60 exercícios comentados por mim. Então, por exemplo, tem lá o exercício de agachamento, por exemplo, stiff. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre stiff, a fundo, avanço, exercício de ponte, de ostra. Tem lá um videozinho de 2, 3 minutos explicando como executa, que músculo trabalha, enfim, até alguns vídeos que vocês podem utilizar até para mostrar para o paciente. Né? Então, vocês podem mostrar para o paciente, esse vídeo aqui é exatamente o exercício que eu quero que você faça. Então, tá bem legal, tá? É uma pastinha que a gente tem de exercícios lá, muito interessante,
tá? Então tem esse combo aí que acaba saindo mais barato, porque se você somar o de membros inferiores, acho que está 500 e pouco, o outro está 300 e pouco, mais o outro que está 60 e pouco, e mais o outro que está 20 e pouco, vai dar bem mais do que o valor que está aí. Então, vale a pena para quem quer aprender já e ter um combo completo, tá? É uma ideia bem interessante, tá? Então, quem quiser, gente, está à disposição lá, realmente, para quem já fez, os meninos aí, a Maria Alice e a Cristi já deram os depoimentos delas aqui, né? Então já tem a prova social, digamos assim, de que o curso entrega, né? Então, e principalmente pensando no que a gente discutiu hoje, é material fundamental, né? E aí, com certeza, a gente também, com mais essa aula de hoje, com mais outros materiais que a gente já tem gravado aí, né, a gente pode, vocês vão conseguir, com certeza, dar um salto de qualidade na prescrição de exercício de vocês, tá? Vamos lá, quais são os valores? Vamos lá, o e-book. Tá, deixa eu voltar. E-book é 27, né? Isso. Aqui os preços estão todos alterados, tá? Os preços não são esses aqui. Aumenta um pouquinho né? a tua tela, Luiz. Só dá um zoom aí, né? Aí, garotinho. Ó, o e-book está 27, ou 2 vezes de 14. O curso de hérnia de disco está 57, ou 12 vezes de 6, que é um pocket aula. O curso de prescrição está 397, tá? 397. E o combo, Luiz, quanto que a gente... Só o valor do curso em si aqui, desse de prescrição. De prescrição de membros inferiores é 577. Isso. Então, só o curso separado do outro já daria, mesmo com valor promocional, já daria aí mais de R$ 1.000. E a gente está oferecendo ele à vista 897. Tá certo, alterado. Bom, isso mesmo. À vista 897 ou 12 vezes 94,39, né? Dá uma pizza por mês aí e vocês vão ter acesso a esse material o tempo inteiro. E é bastante aula, tá? Bastante aula. Tem muito conteúdo e ficou muito legal, tá bom? Eu gostei bastante porque é bem aplicado, né? As lesões de membro inferior aqui ficou muito aplicado. Fácil de você já, assim que assistir, já aplicar com os pacientes. Além de ganhar uma aula de LCA, uma aula de menisco, uma aula com tudo isso, tem toda uma progressão. O acesso por um ano, Mariana. Você tem acesso por um ano nele. Né? Então, você pode fazer ali com calma. Se quiser fazer no inverno, faz no inverno. Se quiser fazer no verão, faz no verão. Se tiver férias, faz nas férias. Né? Se tiver final de semana, faz final de semana. Né? Todos os cursos juntos dá um total aí, se não me engano, de 15 horas aula. Né? Então... Aqui tá errado, aqui é o 3 mais. Eu acho que, se não me engano, que só o de prescrição já é 11. Só o de prescrição dá 11. Aqui tá errado, tá faltando aqui a informação. De prescrição de lesões de membros inferiores acho que são 6 aulas, e cada uma tem mais ou menos 1 hora. Então dá mais ou menos umas 17 aulas. E mais a hernia de disco, mais 1 hora. Mais o e-book aí que você vai demorar umas 2 horas para ler, vai dar umas 20 horas de estudo aí. Aqui ele está considerando realmente só o do e-book. Tudo lá direto nesse sitezinho que eu fixei aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, nessa mensagem fixada que eu botei aqui em cima, no chat, tá? Tem lá medeoraeadplataforma.app/courses, né? Se vocês clicarem ali, vai aparecer o link para a Universidade Medeor, que é esse que o Luiz está, e vocês vão, se vocês quiserem o e-book, vão só no e-book, se vocês quiserem o curso de prescrição só, vai estar no curso de prescrição, se vocês quiserem o combo, tem o combo também, então tá tudo ali. Aí só avisando, tá, o combo, ele não tá no /courses, eu acho, porque ele vai mandar para cá, confere, Fábio. Confere, se não vai ter o courses, vai direto no Medeor EAD plataforma, que vai aparecer nos combos, lá em cima. Isso. Deixa eu até mandar isso aqui pro pessoal. Sim, esse tem tudo, tem os cursos. Gabriel, esse é o desconto final, cara, não dá mais do que isso, não. Assim, tá muito barato. Já tem aí, ó, dividir, aí tem uns bons R$200 de desconto aí no curso. Sim. Se for dividir em hora aula, né? tá muito bom. Tá muito bom. Realmente ter Eu trabalho fazendo isso aqui.
É verdade. Imagina filmar os 50 exercícios, comentar todos eles, tudo Meu mais. Deus, cara, foram 2 dias de aula, 3 dias gravando, cara. Meu Deus. Praticamente. Vai gravar as Praticamente. aulas e depois gravar todos os exercícios um por um. Olha, não foi fácil, mas deu certo. Então, gente, é uma oportunidade legal, tá bom? Sintam-se convidados, né, a estar adentrando, porque realmente é um conteúdo fundamental, gente. A gente treina pessoas, não é? Então, a gente precisa saber parâmetros de treinamento físico para a gente realmente ser efetivo, né? O 3 de 10 com uma carga subjetiva para o resto da vida não é a melhor intervenção possível, né? Então a gente precisa melhorar, né? Não que vocês não sejam diferenciados Nós aqui, pelo precisamos contrário, melhorar mas como prescritores, tá? Isso é verdade. Tá? E queira ou não queira, gente, o exercício é a nossa principal ferramenta, cara. A gente não pode se subestimar nisso ou mais do que isso. A gente não pode dizer, por exemplo, eu não preciso saber tanto quanto educador físico de exercício. Né? Isso é uma briga minha, né? Que a gente de verdade tem que saber tanto quanto eles, porque a nossa intervenção tem que ser tão assertiva quanto eles, que muda só o objetivo final. Então, sentar a bunda e estudar, gente, não tem jeito não. tá bom, gente. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode me chamar, tá bom? Vocês têm o meu contato ali dentro da comunidade, tá bom? Pode ficar à vontade lá que eu atendo vocês. E acho que por hoje a É gente cumpriu só. o nosso objetivo. Por hoje é só, pessoal. Obrigado ali, Maria Alice, obrigado a todo mundo. Eu espero que tenha sido produtivo e aguarde que em breve, mais em breve, logo, 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 de vez em quando a gente faz umas dessas aí, né, Luiz? A gente fez uma para comentar um artigo uma vez, então, de vez em quando a gente bate um papo aqui e faz essas lives dentro da nossa comunidade. Continue atentos lá na comunidade, tá bom? Obrigado, gente. Vou parar de gravar aqui. Uma boa noite para todos e a gente se vê lá na nossa comunidade, nos nossos canais aí de